O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Anápolis e Goiânia no último dia 13 de agosto. Em Anápolis, o presidente vistoriou o trecho da Ferrovia Norte-Sul, com previsão de ser entregue no final de 2010. Naquele município, em seu discurso, o presidente Lula fez rasgados elogios ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que também é anapolino. Lula destacou a trajetória de vida do presidente do Banco Central, da sua ascensão a presidente mundial do Banco de Boston e da possibilidade dele um dia vir a governar Goiás. Já em Goiânia, durante solenidade realizada na Praça Cívica, com as presenças do governador Alcides Rodrigues, do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, ministros de Estado, onde foram entregues 5.000 casas populares, anúncio de novas obras e novas unidades habitacionais. Em seu discurso, o presidente Lula falou sobre o momento vivido pela CELG, dizendo que a Eletrobras está fazendo um levantamento minucioso para descobrir quem deixou a empresa nessa situação. Destacou também o empréstimo que o governo federal fará àquela empresa, através do BNDES, e que haverá uma nova licitação para o aeroporto de Goiânia. Por conta da sua passagem por Goiânia e Anápolis, a evolução do processo sucessório em Goiás ficou mais intensa. Em um dos seus discursos, de forma clara e objetiva, Lula não poupou elogios ao presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, que é o seu candidato ao governo do estado pelo novo eixo político que se apresenta em Goiás, composto por PP, PT, PMDB e PR. Sem dúvida alguma, ao declarar a antecipação do processo sucessório, assumindo publicamente que Meirelles é o seu preferido e que Goiás só tem a ganhar se ele for governador, o presidente Lula feriu suscetibilidades de outro pré-candidato, no caso, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. As manchetes estampadas nos mais diversos jornais de Goiás e do Brasil, no dia seguinte à sua vinda em território goiano, para vistoriar obras, fazer a entrega de casas populares e lançar novos programas habitacionais, deixaram claro que Henrique Meirelles será candidato à sucessão do governador Alcides Rodrigues, com o total e irrestrito apoio do presidente Lula. O mal-estar ficou evidente no PMDB goiano, ao ponto do prefeito Iris Rezende ser chamado pelo presidente Lula para uma visita em Brasília, no sentido de amenizar o desconforto causado aos PMDBistas goianos. O encontro aconteceu na última quarta-feira, dia 19, no Centro Cultural Banco do Brasil, e durou aproximadamente 1 hora. No entanto, após reunir-se com o presidente, sem testemunhas, Iris concedeu entrevista contando um pouco do que foi falado às portas fechadas, mas evitou declarar o que o presidente lhe disse. Resumiu apenas em dizer que o PMDB terá candidato ao governo, mas, no entanto, não descartou a possibilidade de apoiar Meirelles, se assim o PMDB goiano entender. Dentro de uma análise mais ampla, ao declarar que o seu partido pode apoiar Meirelles ao governo de Goiás, Iris dá sinais de que Lula não omitiu a ele o seu desejo em Goiás, de que Meirelles é sim o seu candidato. Caso contrário, o prefeito de Goiânia não teria deixado claro na entrevista essa possibilidade. A bem da verdade, o sentimento dentro do PMDB não é o fato do presidente ter assumido claramente total simpatia pela candidatura do presidente do Banco Central ao Palácio das Esmeraldas, mas dele ter antecipado o processo sucessório em Goiás e que, de certa forma, coloca o PMDB como coadjuvante. Na verdade, o processo sucessório foi deflagrado, só restam aos jogadores darem as cartas. A seguir, assista trechos do discurso do presidente Lula na Praça Cívica em Goiânia. Meus companheiros e companheiras, vocês certamente acompanham o que está acontecendo nesse país. Daqui, o companheiro Meirelles, goiânio, presidente do Banco Central. Esse homem sabe que quando nós chegamos à presidência da República em 2003, esse país não tinha credibilidade. Esse país não tinha dinheiro para pagar as importações que a gente fazia. Esse país tinha desmontado a máquina administrativa. Esse país estava com a inflação já beirando a casa dos 12 indo para 17. Era preciso moralizar e consertar esse país. Era preciso que a gente consertasse este país. Pois bem, passados 7 anos, nós devolvemos
tudo aquilo que o FMI tinha emprestado ao Brasil. E agora fizemos mais. Agora emprestamos 10 bilhões de dólares para o FMI. Agora é o FMI que deve ao Brasil. Agora é ele que deve ao Brasil. Eu dizia para o Meirelles ontem, numa reunião que eu fiz com o Meirelles, o Brasil hoje tem a taxa de juros mais baixa da história deste país. O Brasil hoje tem um montante de crédito mais alto que nós já tivemos no país. 20 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da miséria alcançaram o nível de classe média. 545 mil jovens da periferia estão na universidade por conta do ProUni neste país. É este país que nós estamos construindo. É este país que nós vamos entregar em 2011 para alguém que tenha mais competência, para alguém que faça mais, para alguém que possa trabalhar mais, porque o Brasil nunca foi respeitado como ele é hoje. O pobre nunca foi olhado como ele é olhado hoje neste país. E eu espero que o que está acontecendo aqui seja uma lição de vida para todos nós. Na eleição passada, diziam para mim: ô Lula, você tem que tomar cuidado, porque os formadores de opinião pública vão trabalhar contra você. E eu dizia para o pessoal: não se preocupem, que acabou a era dos formadores de opinião pública. Quem forma opinião pública hoje é o povo brasileiro, que não se permite mais enganar. O povo não acredita mais em mentiras quando ela é contada na televisão, quando ela é escrita no jornal. O povo já aprendeu a descobrir o que é verdade e o que é mentira. Se vocês quiserem saber se alguém está mentindo, olhe no olho dele quando ele estiver falando na televisão.